boa tarde. Nós estamos aqui hoje, é dia 12 de julho de 2024, para a gente conversar com Dona Maria Terezinha Vieira de Oliveira. Então, boa tarde, Dona Terezinha, Boa tarde. conhecida como Dona Terezinha. Por gentileza, fala o seu nome completo. Maria Terezinha Vieira de Oliveira. Onde a senhora nasceu? Nasci em Balneário Pissarras, Que dia a senhora nasceu? A data? dia 31 de março de 1951. E a senhora nasceu aqui, cresceu aqui, então conta pra gente como é que foi primeiro a sua infância aqui em Balneário Pissarras. A gente morava no interior, né? Trabalhava na roça, era bem sofrido. O interior, qual bairro no interior? No Morretes. Morretes? Isso. Qual fala o nome dos seus pais, pra gente saber? É Dorval Vieira Júnior. Seu pai. Meu pai. E a sua mãe? Minha mãe é Idelgundes Duarte Vieira. Então, a senhora nasceu no Morretes? Morava lá? É, sim. Isso. Conta lá, então, de Morretes. Como é que era a infância lá, no bairro? Olha, a infância, para mim, né, era bem legal, assim, porque a gente morava num sítio, tinha bastante distância grande, a gente podia brincar, né, em vários lugares, então foi bem legal. A senhora tinha irmãos? Eu tinha 5 irmãos. 5 irmãos. Eram 6, mas faleceu um, então ficou 5. São 5 irmãos. É. Eles moram aqui também? Todos moram aqui. É, lá no Morretes? Tem 2 que moram lá no Morretes. Ah. E, aliás, agora é 3 que moram em Morretes, que a outra morava aqui aqui no bairro Nossa Senhora da Paz, mas agora ela foi morar para lá, né? E tem um outro que mora em Santo Antônio. No Santo Antônio. Isso. Tá. A senhora, a gente está entrevistando e querendo saber sempre também a religião, né? Qual igreja a senhora frequentava? Se a senhora frequentava igreja, e qual igreja a senhora frequentava? Bom, eu tinha 7 anos de idade quando o meu pai ficou evangélico, né? Frequentamos, que até hoje a gente frequenta, é a Congregação Cristã no Brasil. Ah, na Congregação Cristã. É. E lá no Morretes, tinha mais famílias que iam na congregação? Não, só nós mesmo. É. E a senhora acha que tinha alguma diferença? As pessoas tratavam com alguma diferença? Porque Não. a maioria talvez fosse católico, tinha isso? Ou a senhora não percebia? Não percebi, assim. É? Tranquilo, então? Era tranquilo, sim. Uhum. Onde a senhora estudou? Eu estudei ali em Santo Antônio, na época, o nome da escola ali era Escola Reunidas João Maria Duarte. Até que ano a senhora estudou lá? Eu estudei até o 4º ano primário. Depois? Depois eu vim para o Alexandre, daí fiz o ensino que hoje é fundamental, na época era o ginásio, né? Uhum. E deixa eu só voltar um pouquinho, a senhora falou que era roça. Era roça de quê? Roça a gente plantava de tudo, plantava arroz, mandioca, milho, abacaxi, amendoim, feijão, plantava de tudo. E tinha o parreiral de uvas também. Ah, e vocês trocavam ou vendiam? Vendiam. Vendia? Isso. O que mais vendia? Vendia de tudo que tinha, porque na época não tinha supermercado aqui, né? Só tinha as vendinhas que vendia secos e molhados, né? Como eles diziam, mas verdura, essas coisas não vendiam. Então, principalmente na temporada que vinham os veranistas, daí vendiam, eles iam até lá procurar, que já conheciam, né? Daí iam até lá buscar as verduras, frutas que queriam, né? Uhum. E a senhora lembra quais vendas que tinham por ali? Lá onde Perto eu morava, perto da sua era casa. do seu Niso.
Vendinha do seu Niso. Isso, a gente sempre pergunta porque tem vários, né, várias vendinhas, né, Uhum. do seu Niso. Isso. Aham. Que hoje é do filho dele, né? Certo. Qual que é o sobrenome dele? A senhora lembra? É Santos. Ah, Santos. E agora vamos lá para a escola, então. Então a senhora estudou um pouco ali no Morretes, depois veio para o Alexandre, certo? Isso. E depois? Depois eu fui para Itajaí, no Faial. Aí lá eu fiz o técnico em contabilidade. Técnico em contabilidade. É. E depois de ter feito o técnico em contabilidade, o que a senhora fez? Depois de ter estudado? A senhora casou primeiro ou teve o cartório primeiro? Não, eu ainda estava fazendo o ginásio aqui em Pissarras, quando comecei a trabalhar no cartório. Quando bem eu certo. fiz o ensino médio, eu já trabalhava no cartório. Certo. Então, vamos falar do cartório ou vamos falar da família primeiro? Vamos falar da família primeiro? Pode ser. Então, vamos lá. Quando é que a senhora casou? Quando que eu casei? Isso. Eu casei em 1986. Certo. E Não, né? não, né? Pode tirar. Acho que não. Não, foi Não. 1800. Tu nasceu em 1989. Eu casei em 1988. 86 foi quando eu fui nomeada no cartório. Ah, 86 nomeada no cartório. É. E 88 a senhora casou. Eu casei. Certo. Muito bem. Então, aí a família, a senhora teve quantos filhos? Tive um filho. Isso, um filho. E a senhora tem quantos netos? 2 netos, um casal. Um casal, 2 netos. Ok. Agora, voltamos pro casamento. A senhora casou na igreja, na congregação? Eu casei na Congregação Cristã no Brasil. A senhora casou lá. Sim. Isso. E como é que foi a festa? Conta da festa, a gente quer saber. A festa foi feita lá no sítio onde eu morava. É. E como é que era isso, assim? Casa, vai pro sítio, tem o quê? Mata um boi? Como é que é isso? Isso mesmo. É. Mata um boi, faz o churrasco, né? E as outras coisas, né? Que é acompanhante, né? Aham. E aí a senhora foi morar onde? Lá no sítio ou veio morar na cidade? Eu vim morar na cidade, aqui na Nereu Ramos, onde tinha um cartório Figueiredo, que eu já trabalhava ali, e daí a casa estava desocupada e ele me deu para mim morar. Ah, que interessante. A senhora já trabalhava no cartório? Então, Sim. o que a senhora fazia antes de ter o seu próprio cartório? Que depois nós vamos chegar lá. Conta. O que a senhora fazia? Eu era funcionária do cartório, fazia registro de nascimento, casamento, óbito, escrituras de terras, né, de propriedade de imóvel, que na época a gente ainda fazia isso aí, procuração, tudo isso. Isso. E há quantos anos a senhora trabalhou como funcionária nesse cartório? Como funcionária, eu trabalhei, acho que 20 anos. Certo. E quando foi que a senhora teve o seu cartório? O cartório foi foi com a criação da 1900 e 1989. Certo. 1989. E como é que era o nome do seu cartório? Cartório Oliveira. Cartório Oliveira. Onde que ficava? Ficava na Emanuel Pinto, número... Não, primeiro começou lá na Getúlio Vargas, né? Na Getúlio Vargas, depois eu vim para Emanuel Pinto. Certo. E quantos anos o cartório ficou com a senhora? Ficou de 1900 até 2000 que eu saí, 2017. Quantos anos deu?
Então, de 89 a 2017. É. Isso. Aham. Deu 28 anos, isso? É isso tudo? É, eu acho que é. É? Sim, sim. Bastante, hein? Uhum. Foi em 1990. Então, isso. Começou em 71 no segundo. Ah, tu já tinha um ano, né? Tá tranquilo. É que eu tô É fazendo que pergunta muitos até. anos, a tô gente fazendo, não lembra direito, assim. tô fazendo pergunta de ano, né? É. Então é 1990. 1990, foi em Aham. dezembro de 1990 que eu assumi o cartório como proprietária, né? Certo. E eu comecei a trabalhar no cartório como funcionária foi em 1971. 1971. Uhum. Certo. É porque é importante, né, para a comunidade saber as datas. E o cartório fazia que tipo de registros? Esse cartório. Nascimento, casamento, óbito, interdições, e títulos e documentos, que eram contratos, qualquer documento particular poderia ser registrado, né, lá. Certo. E a senhora trabalhava com juiz de paz. Sim. Como é isso? Quantos que eram? Como que era o O trabalho? juiz de paz era só na hora para fazer o casamento que ele ia lá no cartório, né, na hora do casamento. Sim, quantos trabalhavam com a senhora? Primeiro foi o seu Aurélio Macedo. Uhum. Ele foi o primeiro juiz de paz. Depois ele se aposentou-se. Daí foi o seu Luiz, como que é o nome de Chimboca? Luiz Ferreira da Silva. Só esses? E tem aqui, o seu Antônio Meira também foi juiz substituto, né? O Josias. Mais algum? Não, o Osni não foi depois que eu saí já. Era só esse que trabalhava comigo. Como eram os casamentos? Tem alguma história interessante para contar de um casamento? Alguma noiva que não quis casar e saiu correndo? Não. Deu tudo certo? Tudo certo. Os casamentos, tudo certo. Não teve nenhuma que desistiu. Tinha assim, casamentos, por exemplo, só no sábado, casamentos assim. Não, tinha isso? Durante a semana, qualquer dia durante a semana, de segunda a sábado. De segunda a sábado. Uhum. Podia ser no sábado também. Poderia. Uhum. O primeiro casamento homoafetivo de Pissarras foi o que fez, não foi? Foi. Então, o primeiro casamento homoafetivo foi feito ali. Foram feitos outros? Eu acho que foi o único. E a senhora lembra o ano? Não lembro, meu Deus. 2014, logo que aprovou a lei, né? Aham, depois da lei. Certo. Depois, nos anos 2010, por aí, né? 2010 a 2017 que a senhora ficou ali, né? E não teve nenhum caso de casamento, assim, para contar pra gente? Diferente? A senhora quer lembrar? Se a senhora lembrar, pode falar. Não, não teve, não. Não? Não. E nascimento, né? O pessoal ia registrar lá também. Sim. Certo. E os nomes esquisitos, a senhora lembra? Pode falar? Algum? Não lembro também, mas Pelé. Teve Pelé? Mas não deixaram, não, os nomes esquisitos não foram registrados, né? Uhum, não podia. A gente orientava, né? fez dúvida judicial, né? Daí não foi permitido, foi indeferido. Certo. Os nomes esquisitos não poderiam. Excesso de Y, de W, também não deixava. Os excessos das letras, né?
Mas não É. deixava, não deixava? Não. É, Fala isso. duas letras, né? Por exemplo, duas letras iguais, como tem alguém que quer botar Marli com dois L's, ou Aham. né, um Y assim em lugar que não cabe um Y, né, no caso. Sim. Tem gente daí também não pode. Uhum. Valorizar a ortografia brasileira. Isso. Valorizando, né, o nome É. brasileiro. Isso. Isso. E Óbito? Alguém que morreu e não morreu? Isso. Não teve. Não teve? Mas tinha plantão? Tinha plantão. É. Como Uhum. é que funcionava o plantão? O plantão a gente deixava o telefone, né, na porta do cartório e quem Certo. precisava ligava e a gente ia lá atender daí. Uhum. A gente quem? A senhora? Eu, o funcionário, né? No plantão, né? Todo É. mundo no plantão. Teve muitas vezes também foi de madrugada, saiu para fazer registro. Teve várias vezes de madrugada, domingo à tarde, no caso, né? Teve várias vezes. É um Fora de trabalho hora. de 24 horas, né? É. Não tem horário, né? Esse tipo de trabalho. Hoje já não tem mais isso, né? Hoje eu Uhum. acho que já... A mãe registrou o óbito de alguém importante, alguém que fosse... A senhora lembra de alguém importante que a senhora registrou o óbito? Alguém importante da cidade? Marcou até mesmo para a mãe, um parente, familiar, alguém querido, sei lá. Mas ele morreu muita gente, né? do meu pai, né? Fui eu que lavrei o óbito dele. Da minha avó Eduarda também. Eu tinha o seu Miguel Pinto também, que era juiz de paz, também fiz o óbito dele. Quem mais? É isso aí que eu lembro. E tem alguma história que a senhora gostaria de contar para a comunidade saber? A mãe saiu do Saúl, foi tudo, como que a mãe conseguiu o cartório, como que a mãe A gente queria saber como é que a senhora se tornou proprietária do Eu cartório. fui convidada para trabalhar no cartório na época do seu Saúl Nóbrega. Foi em 1971. Daí eu comecei a trabalhar com ele, fiquei trabalhando uns 10 anos, mais ou menos. Não chegou, de 71 a 79. Então, foi 8 anos, né? Trabalhei com o seu Saúl. Daí a Pissarras foi criada a comarca. Com a criação da comarca, o cartório que eu trabalhava, quem ficou responsável foi o seu Ludgero Figueiredo. Daí eu fui trabalhar com ele. Aí trabalhei com ele até quando eu fui nomeada oficial registradora, né? Pelo Tribunal de Justiça. Certo. Na época, quantos cartórios havia na cidade? Havia, até 1978, tinha um cartório só. Depois, com a criação da comarca, daí passou a ter 2. 2 cartórios. Uhum. Certo. Então, a senhora era proprietária e o outro, quem era o proprietário? Não, quando passou do primeiro, era o seu Saúl Nóbrega, que era do registro de imóveis, e o tabelionato e registro civil era o seu Figueiredo. Seu Figueiredo. Isso. E quando a senhora entrou, a senhora assumiu qual? Eu assumi o do seu Figueiredo, foi desmembrado em 2 daí. Aí eu agora assumi entendi. E o outro ficou com a esposa dele, ela assumiu o outro. Entendi, agora entendi. Então foi desmembrado, né? E 2 cartórios. Então teve um momento que tinham 3 cartórios na cidade. Sim, daí passou a ser 3 cartórios. Registro de imóveis, tabelionato e protesto, e o registro civil e títulos e documentos. Certo. Eram 3 cartórios, que são até hoje ainda. Que é até hoje. E é esse que funciona ainda hoje na Emanuel Pinto? Não, hoje ele funciona aqui na rua Manuel Figueiredo, aquela rua ali, eu acho, né?
Ah, sei, aquele que fica naquela, naquela rua menor. Uhum, acho que é Manuel Figueiredo aquela rua, não sei bem. Uhum, entendi. Em relação ao cartório, acho que é isso, né? Como foi criado, a senhora foi convidada, né, para assumir. E a senhora teve que fazer algum curso para assumir? Como que a mãe assumiu? Como que a senhora assumiu o Como que cartório? aconteceu? Os bastidores? Para assumir o cartório como registradora? Ah, foi bem... Isso, conta Isso. essa história. Isso aí, tem a constituinte, né? Uhum. Estadual. Daí eles fizeram um artigo ali que quem trabalhasse no cartório, que era nomeada há mais de 5 anos, e o cartório tivesse vago, que era o caso aqui, que estava vago, poderia requerer o cartório. Daí eu requeri no Tribunal de Justiça e consegui. A senhora fez um processo para... Isso, através do juiz de direito daqui da comarca, né? Ele fez tudo, me mandou para o Tribunal de Justiça e eles me nomearam como registradora. E isso teve algum impacto entre vocês que tinham cartório, os outros dois ficaram, acharam ruim? O seu Figueiredo não gostou muito, né? Porque ele perdeu uma parte, né, do cartório dele. Entendi. Mas ele não conseguiu. Uhum. Que a lei me favorecia, né? Sim, ele recorreu? Não chegou a recorrer. Não recorreu. Aceitou e ficou... Sim. Ficou chateado, mas aceitou. Mas aceitou. Porque daí a mulher dele também requereu o outro, né? Uhum. O tabelionato daí ficou para ela. 2 mulheres à frente dos cartórios. Muito bom isso. Para aquele tempo, né? Imagina. Muito bom. E teve mais alguma picuinha, alguma coisa assim que eles ficaram? Não, foi só isso. A senhora não encontrou resistência depois no decorrer dos trabalhos, assim? Teve alguma... Chegou depois de um certo, sei quantos anos que fazia, que eu estava ali, daí eles mexeram com esse artigo e acharam que era anticonstitucional, né? Sim. Daí a gente exoneraram essas pessoas que tinham sido nomeadas naquele artigo, foram exoneradas. Eu fiquei 2 anos exonerada. Depois daí... A senhora recorreu? Todos os cartórios, né? Sim. Com todos os cartorários que estavam nessa situação, foi recorrido no tribunal e daí a gente conseguiu e voltou. E durante esses 2 anos o cartório ficou fechado? Não, durante esses 2 anos foi nomeado o seu Figueiredo, que era cartorário lá no município de Penha, foi nomeado para ele responder. Só que eu fiquei trabalhando com ele, né? Entendi. Então, esses 2 anos a senhora ficou como funcionária, trabalhando, enquanto corria esse processo para retomar o cartório. A senhora lembra o ano que isso aconteceu? Foi... 88 foi a Constituinte. Foi 2000. 2000. Até 2002 vocês ficaram parados. Isso. De 2000 a 2002. Certo. Mais alguma coisa do cartório? Não. Que a senhora lembra? Quando é que a senhora recebeu, então, a menção? Depois que a senhora se aposentou, então a senhora se aposentou eu me aposentei em 2017. E depois disso? A senhora recebeu uma menção da prefeitura, né? Eu recebi da Câmara de Vereadores. A senhora recebeu um prêmio. Uhum. Isso. Como é o nome do prêmio? A senhora lembra? Tá ali. Não lembro. Pega ali. Não, a senhora pode ficar aí. Vamos ver o nome do prêmio. Pode dar no colo dela. Aqui. Vamos mostrar o seu prêmio. É uma moção.
É uma moção de congratulações e aplausos. Uhum. Que a prefeitura, então, É a que Câmara. a Câmara de Vereadores se ofereceu. Certo. Pode virar para cá para a gente ver. O Ademar de Oliveira foi. Isso. Foi quem fez a homenagem, foi o Vereador. Ademar de Isso, Oliveira. pode virar assim para a gente ver. Aham, muito lindo. A senhora teve uma noite que a senhora foi lá receber, isso? Sim, eu fui na Câmara dos Vereadores receber, e Aham, lá eles fizeram uma homenagem, né? aham. A senhora tem foto desse dia? Não tenho nada de foto, Não? né, Doval? Sessão solene que aconteceu. Foi a sessão solene. Vamos ver se a gente acha uma foto para colocar junto no documento, né? Não sei se Uhum. tem. E isso foi em 2017. Acho que aqui tem a data, não tem? 2017. Dezembro de 2017. Aham. E eu saí em fevereiro, eu saí em fevereiro. Uhum. E a homenagem foi em dezembro de 2017. 2017. Foi no mesmo ano. Aham. A senhora quer fazer mais algum registro? Quer contar mais tem. alguma coisa? Naquela cidade, naquela época, tipo, as dificuldades que tinha de acesso, de Isso. Vamos, quando a senhora morou lá Em lá Morretes. em Morretes, a gente conversa com as pessoas, elas sempre contam assim de como era a vida, o dia a dia, né, as dificuldades. Às vezes contam assim, por exemplo, como é que eram as festas, né? Alguém comentou, por exemplo, da festa do boi, né, do boi de mamão. Alguém comentou também da ratoeira, que era aquele jogo que o pessoal fazia versinho. Então, se a senhora quiser contar pra gente como é que Eu era não naquele frequentava isso, né? Uhum. Eu já não frequentava, porque eu era evangélica, aí a gente não frequentava esse tipo de festa. Mas festa. tinha lá no Morro Alto, existiam essas festas. Uhum. E a senhora lembra quando a BR passou dividindo a cidade? Lembro. A senhora a lembra? morte do teu irmão, pode falar. Como que foi para a cidade? A senhora tem algum comentário para fazer como foi para a cidade ser dividida pela BR? Porque os bairros ficaram os bairros que chamam de interior ficaram por lá de pro lá lado da direito, BR, né? E por lado de cá. Não tenho assim conhecimento sobre isso, se teve algum. Eu era criança na época, né? Uhum. Não tenho. Não. Como que era o dia a dia na roça para a senhora? O que a senhora lembra? Assim, a sua primeira memória assim da roça, do dia a dia, do trabalho. A gente trabalhava com 7, 8 anos, já ia para a roça junto com os pais, embora que não fizesse nada, mas ia para acompanhar, né? E se a gente de manhã estudava de manhã, ia à tarde. Se estudava à tarde, ia de manhã. E depois a gente foi crescendo, daí já foi ajudando mais. Aí já ajudava no engenho de farinha. O que a senhora fazia no engenho de farinha? Qual era a sua tarefa? Era tomar conta do forno, torrar a farinha. Como que é isso? Um forno de barro? Como é esse forno? O forno é de cobre. Ah, de cobre. Fazia a fornalha, né? E colocava o forno ali. Era bem grandão, tirava um meio saco de farinha, um pouco mais, sei lá, cada fornada, né? Uhum. E daí colocava ali, tinha o bodoque que se chamava, que girava em volta, mexia com a farinha, com a massa para não queimar e ia torrando até estar torrada. Quando estava torrada, aí tirava fora. E fazia o que com a farinha torrada? Vendia. Vendia no quê? No saco? Um saco. Vendia em saco, Saco de quantos quilos? 45 quilos. 45, eram sacos de 45 quilos. Um saco de farinha tem 45 quilos. Vendia para quem? Vendia aqui no centro para os comerciantes, comprava, as pessoas também iam lá comprar, né? E depois daí foi crescendo mais, daí tinha
cidadão de Curitiba, que levava toda a farinha para empacotada e fazia pacote de 5 de quilo para botar no comércio, né? Daí já ia tudo para lá a farinha. Essa farinha é aquela farinha branca bem fininha? Isso, é. É? Para aqui? É, o transporte, como é? Era feito com carroça. Carroça? Sim, Carroça de quem? De vocês? nossa. É. Atravessava e vinha de lá. A senhora veio de lá para cá, lá da sua casa para o Alexandre, por exemplo, a senhora vinha a pé? Bicicleta. Vinha de bicicleta? Uhum. A senhora e seus irmãos de bicicleta? Eu e meus 2 irmãos. Nessa época só tinha os 2 maiores que estudavam aqui junto comigo. E nessa farinha, a senhora aprendeu a cozinhar alguma coisa com a farinha? O pessoal comenta muito da rosca, aquela rosca grande. Rosca de massa, né? Isso. Sim, A senhora sabe fazer? sei. Até hoje a senhora faz? Não Ou faço porque mais? não tem massa, né? Não tem mais massa, mas se tiver eu faço. Aham. E que mais se fazia com a farinha? Na sua casa? Fazia o beiju, a tapioca, Uhum. polvilho, Pirão. pirão. A senhora faz pirão ainda? Pirão dá para fazer. Sim, faço. Volta e meia eu faço. É? A gente quer uma receita de pirão. Conta aí como é que faz, porque a gente vai ter aí depois uma sessão de receita de pirão. A receita, Como que é? receita Conta pra gente como é que é o seu pirão. ferve a água ou o feijão, mais o feijão, né? Ah, E daí põe numa tigelinha ou no prato, sei, e vai colocando a farinha, mexendo até dar o ponto que mas a senhora queira. vai colocando a farinha direto, a senhora vai jogando a farinha direto na água, É. ou a senhora faz primeiro aquela massinha separada para não empelotar? Como é que a senhora faz? Para não empelotar? Que o negócio é quando empelota, que a hora Não, que mas fica o meu ali. não empelota. Eu ponho a farinha e depois ponho a água e vai mexendo daí. Mas a senhora deixa a água ferver ou a senhora vai fazendo com a água fria e depois que ela vai esquentando? Com a água fervendo. Com a água fervendo. E não empelota. Não empelota. Essa eu quero ver. O dia que a senhora for fazer pirão, eu quero ver, porque o meu empelota. É? Eu tenho que fazer diferente. Mas eu faço também. Mas faço diferente do da senhora. E a senhora fazia só o pirão de água ou a senhora faz de caldo também agora? Agora quase nem de caldo, nem de água, nem de nada. Nem de nada. Esse povo não quer mais pirão com peixe? É, Como que vocês comiam peixe? sim. É? Mandava buscar aqui, pescador? Trocava com farinha, tinha Ah. aquelas pessoas daqui do centro, né, eles juntavam na rede aqueles peixinhos e iam lá trocar com farinha. Daí a Eles iam gente lá. trocava. Ah. E também o meu pai pegava a carroça, tempo de tainha, ia na armação buscar. Aí levava aquelas carroçadas de peixe. Trazia para casa Sim. os peixes. Uhum. E aí comia com pirão daí. Comia com pirão, fazia caldo, né? Quando era corvina, peixe de caldo, fazia caldo e fazia o pirão. Uhum. E tempo de charuto, que a gente chamava daí, O que é charuto? é a sardinha, né? É a sardinha com o quê? Com pirão. que chama com charuto? arroz. Não sei, era o nome que se chamava. Entendi. Era a sardinha com o pirão. É, A sardinha separada do pirão ou a sardinha no pirão? não, separada. Ah, separada, não sei. Por isso que eu tô perguntando. Entendi. Separada. Que mais que vocês comiam? Comia as coisas que a gente plantava, né? Milho verde, bastante fruta, tinha bastante fruta, e arroz, Qual fruta que tinha mais ali na sua casa? tinha abacaxi, tinha laranja, tinha pêssego, tinha uva. A senhora é a primeira que me conta que tinha abacaxi. Ninguém contou que tinha abacaxi na horta. Ah, é? Nós tinha roça de abacaxi, a gente colhia 1000 cabeças de Meu céu, por dia, daí colocava na carroça e vinha para o centro para vender. O pessoal já, quando via chegando, já ia saindo das casas e encostando na carroça para comprar, que eles já sabiam que... O abacaxi é de verão, é isso? É,
E de inverno é o pêssego? De O inverno, pêssego era de inverno ou de verão? não, era de verão também. A gente É? vendia no verão, é. E a uva? O que vocês faziam com a uva? A uva vendia também e fazia vinho. Vinho caseiro, assim, pra gente, né? Ah, vocês faziam vinho também. É, o meu pai fazia. Aham. E queijo fazia? Queijo não. Não. Só tirava o leite para tomar o leite, assim, né? Tinha vaca, então. Tinha vaca. Muitas? Não, nós não tinha muita vaca, só a conta para tirar, para dar o leite mesmo para a gente, o Uhum. gasto, né? Uhum. A energia elétrica chegou lá quando? Chegou em... eu acho que foi em 1974, por aí. Isso mesmo. Por aí. E antes disso, então, era... Era luz vela ou luz a querosene, né? E o fogão? Fogão era fogão a lenha e tinha também, depois a gente tinha o fogão a gás, mas tinha o fogão a lenha sempre, né? E tinha o forno? Fazia Forno. pão? Forno a lenha também Fazia pão? fazia. É. Fazia pão, bolo, assava frango, assava peru. Eu tenho uma curiosidade, como é que eram os casamentos lá? A festa, além de matar o boi, quantos dias durava a festa do casamento? Durava um dia. Ah, um dia? Tem lugar que dura 3 dias. Né? É, mas o nosso não. Um dia. Um dia. Era o almoço do casamento ou jantar, isso? É. Além, fazia Era o mais quê? almoço, né? Já fazia meio-dia. Né? Aham. Aí à tarde tinha o café. Aí tinha o Ah. café do doce, né? Aí tinha o café e o bolo. E o bolo, e eu fazia um monte de bolo daí para Uhum. fazer pro café. Fazia os biscoitos de polvilho. Fazia. Usava toda a farinha também para fazer, né? Uhum. Tinha música? Música não. No nosso não tinha. Aham, sim. Entendi. Tá bom. Tem alguma brincadeira de criança que a senhora lembra? Que você brincava com seus irmãos? A senhora brincava com seus irmãos? A gente brincava de boneca, né? As meninas brincavam de boneca. os Quantas meninos com meninas? carrinho. Nós Suas éramos irmãs? 3. 3 meninas e 3 É, meninos? mas daí eu tinha uma tia que era 1 ano só mais velha que eu, daí brincava junto com a gente. Uhum, Tinha as primas, que uhum. iam tudo para lá para brincar. Uhum. Aí brincava assim. E De domingo, como que era o domingo na sua casa? domingo à tarde, geralmente a gente ia para a igreja, né? De manhã, não. De manhã não, de manhã ficava em casa. Daí, à tardinha, ia na igreja. Não, aí ia logo depois do meio-dia, que era Ah, é? às 2h30 que já começava o culto. Ah, o culto era à tarde, 2h30? Uhum. Diferente do que é hoje, né? É, Uhum. Hoje o culto é de manhã, né? Tem um de É. manhã e um de tarde, é isso? de Hoje? manhã para as crianças e jovens, né? Sim, E à noite daí é para os adultos. o culto. É. Isso. E quando a senhora morava lá, era à tarde, então. Era à tarde. Certo. Entendi. Então, domingo era dedicado para a igreja. De manhã para descansar, né? Não Que se era o trabalhava no descanso. domingo? Não, no domingo não se trabalhava. No domingo de manhã descansava e à tarde ia para a igreja. Uhum. E como é que vocês iam para a igreja? De carroça. Isso, conta como é que era. Que carroça é essa para levar toda essa turma? Como que é? Era só a nossa família, né? Ah, Era a carroça que é puxada por cavalo. aham. Um cavalo, 2? 2 cavalos. Ah, A e nossa quem ia sempre era sentado na 2. frente? Meu pai e a minha mãe. E vocês tudo atrás? Tudo atrás. Tinha 2 bancos, daí Aham. cada banco sentava 2 ou 3 e ia embora. Você lembra quanto tempo demorava para vir da sua casa aqui na igreja? A igreja era ali em Santo Antônio primeiro, Ah, né? era ali. É. Uns 15 minutos, acho. Uhum, pertinho. É, Pegou chuva na carroça? Pegava chuva.
Aí trazia sombrinha. É? Ia de sombrinha na carroça? Sim, Uhum. Mas ia na igreja. ia. Alguma vez entalou essa carroça em algum lugar? Algum barro? Sim, sim. Principalmente quando estava fazendo a BR. Ah, Que daí da BR para lá, aquela estrada ali que vai pro Morretes, isso ali virava o barro e atolava tudo. e daí tinha que descer para empurrar? Não, o cavalo puxava, né? A gente descia para aliviar o cavalo, né? Entendi. Daí o cavalo puxava. Sujava tudo os sapatos. Oh, Mas ia na igreja. Tá certo. Mais alguma coisa a senhora quer lembrar? Quer contar? Como que Não? eu ia para Itajaí? A dificuldade que tinha no Ah. transporte para estudar em Itajaí? Quantas famílias em Pissarras tinham essa condição de estudar em Itajaí? Qual que era a importância de fazer? Isso. Porque é bem pouca gente que estudava lá, né? É bem lembrado, bem né? pouca Ia gente. de Kombi, ia de pé. Ia de Kombi, ia de ônibus. Como é que ia para Itajaí? A senhora tinha quantos anos quando foi estudar em Itajaí? Vamos Eu já voltar lá. já trabalhava no cartório quando fiz, já Ah. tinha 20, acho que 21, 22 anos. Aí a senhora foi estudar em Itajaí. A senhora já falou o nome da escola, repete, qual que é É o nome? o Faial. Faial. A senhora foi fazer o curso de contabilidade. Fui fazer o técnico, né? O técnico. ensino médio, que hoje hoje é ensino médio, né? Isso. Naquele era o segundo grau. Daí até o primeiro ano a gente fazia, era tudo igual. Depois do segundo ano, aí eu escolhi o que queria. Certo. Se era contabilidade, secretariado, Uhum. né? Administração. E como é que a senhora ia para Itajaí estudar? Era de manhã ou de tarde? À noite. Era à noite. À noite. Ia com Kombi, primeiro ia com uma Kombi. Te pagava um senhor que levava uns 10, 12, acho que era 12 pessoas que iam. Uhum. Todas estudavam na mesma escola? Não, lá tinha duas escolas. Tinha o Faial, tinha os que já faziam faculdade, que na época era o Newton Cook, né? E tinha o Morisco. Levava para esses três escolas. Depois daí já começou, porque na época que pagava a Kombi que levava, não tinha ônibus à noite para levar estudante. Aí depois já botaram um ônibus, daí a gente já ia de ônibus. Porque tinha mais estudante. Isso. Mas era um ônibus pago, né? Não era um ônibus Era comum. Era um ônibus pago da catarinense, né? Da Aham. empresa catarinense. Só para Ele levar vinha você. só para levar mesmo estudante. Aonde que pegava o ônibus? Qual era o lugar de encontro para pegar o Eu ônibus? pegava lá aonde tem o Comprão, ali na BR. A gente pegava o ônibus ali, que ele ia por aqui e subia lá para pegar nós que vinha do interior, né? Que Certo. tinha uma turminha lá que vinha de lá. Quantas pessoas do interior naquela época tiveram a oportunidade de estudar em Itajaí, junto com a senhora? A senhora e quem mais? A senhora lembra? Lembro, era o Assir, que é do posto ali, a esposa dele, a Maria das Neves, a dona Leopoldina, que era professora, vinha junto, Maria de Fátima, acho que lá do interior era só, e eu, acho que era essa turminha que vinha. Uhum. Que horas era o encontro que se encontrava ali para ir para lá? 5h30. Que horas que voltava? Voltava, chegava aqui 11h30, meia-noite. Difícil, né? Bem No outro dia. No outro dia eu tinha que levantar para ir trabalhar, né? Que horas a senhora levantava para ir trabalhar daí no outro dia? Começava a trabalhar às 8, o cartório abria às 8. Levantava umas 6 horas. Uhum. Tempos difíceis, né? Puxado. Era bem difícil. Uhum. Hoje tem ônibus para todo lado e tem aqueles ainda que não querem estudar, né? E era difícil ir para Itajaí, não era muita gente que ia, né? Não, não era. O ônibus ia daqui, trazia da Itajuba, pegava nós aqui, da Penha,
nas cabras, pegava estudante. E aqui de Balneário Pissarras era pouca gente, então. Aqui de Balneário, daqui que estudava lá com nós, aí tinha mais uns aqui, né, daqui do centro que iam também junto. Uhum. Mas é um privilégio, né, poder estudar lá em Itajaí nessa época, Era. né? Não era para qualquer um, não, Não, né? não. Não era para qualquer um. A maioria estudava aqui mesmo, né? Só terminava o ginásio, né, o quarto ano e já parava, né? Uhum. A senhora foi até no curso técnico, né? Que hoje é o que a gente chama de tecnólogo, né? Isso, É uma faculdade de 3 Uhum. anos, né? 3 É, anos que durou? 3 anos. Uhum. Era difícil, né? Que mais? Eu acho que é só, não sei. Tem um Aqui em assistente. Pissarras, aqui, quando estudava aqui, os teus professores, que pautorava, que batia, vocês que Que batia? não batia, né? Não. Professor. Em mim nunca bateram. Mas pautorava na casa de Moca. Hã? Mas era difícil, né? Era questão de estudar aqui, tu não falava que é... Era bem difícil, porque tinha que vir, começava, Vinha de pé, como é que... vinha de bicicleta, a gente vinha de bicicleta, mas era bem difícil, porque na época não tinha luz, né, nas ruas, era tudo escuro, né, Para estudar de tarde, né? 5h30, no inverno já estava escuro, né? Tem que começava às 5h30 e ia até 10 horas. Até às 10. Daí Da noite? Da noite. No ginásio. No ginásio? E no primário daí era ou de manhã ou de tarde, né? Mas aí o ginásio era à noite, então. Era à noite. Das 5h30 às 10. Às 10, Uhum. Daí tinha que ir embora no escuro. Que jeito que ia? Lanterna? Vela? No escuro mesmo? No escuro mesmo, acostumava, né? Quantos iam lá para cima com a senhora? A senhora e os seus irmãos? Tinha eu, meus irmãos e tinha mais alguns colegas de lá, do sítio também. Tinha uns lá, mais lá do Morro Alto também, que iam. Tinha vários. Ia tudo junto. Tudo junto. E dia de chuva ia? Ia a mesma na coisa. Bicicleta? Na bicicleta com a sombrinha. Que difícil, hein? Que difícil. Era bem difícil. E os professores eram bons? Eram. Para mim eram, né? Para mim não tinha professor ruim. A senhora lembra de algum professor ou professora que a senhora admirava, assim, que a senhora lembra o nome? Lembro, a dona Janete, que era minha professora de 4º ano. Tinha a dona Araci, que era a mãe do Humberto, foi minha professora. A diretora lá na escola era a dona Francisca Borba. Tinha a dona Matilde, a dona Ivanilde. Todos esses foram professoras lá no Santo Antônio, né? E aqui em Pissarras, daí tinha a dona Emir, tinha o Mário Antônio, tinha o Zé Macedo, tinha a dona Evelyn, tinha... Deixa eu ver mais quem. Dona Paula. Qual a senhora gostava mais? Chamou mais sua atenção? Eu gostava muito da dona Janete, da dona Araci. E aqui eu gostava muito da dona Emir também. Dona Leia, dona Leia também. E qual matéria que a senhora mais gostava? Era matemática. A senhora fez contabilidade, né? De matemática. E deixa eu perguntar da praia, para a gente ir caminhando para o final aqui. Você vinha na praia? A senhora vinha na praia? Não. Nem para visitar? Só visitar, assim, de vez em quando. Não entrava no mar? Não. O povo entrava? O povo daqui mesmo não entrava. Bem. Como
Como era a praia? Era bem larga? A praia era bem larga, tinha uma enorme extensão de areia. É. Até onde seria hoje a extensão de areia? E até na avenida? Até na Nereu Ramos tinha areia? Não, essa parte eu não A senhora cheguei. não lembra? Não. Era só lá na praia mesmo, na José Temíscolo de Macedo, né? Tinha a rua ali, era bem larga. E tinha a extensão de areia que ia até lá fora. O mar que avançou para cá, né? Tinha as barraquinhas que vendia milho, caldo de cana, refrigerante, água. De vez em quando a senhora vinha visitar o mar, a praia? Vinha. Minha irmã tinha uma barraquinha dessas aí na praia, a gente sempre vinha. Irmã da igreja ou irmã? Não, sua irmã? carnal. Ah, sua irmã. Irmã mesmo. Que tinha uma barraquinha na praia. Ela tinha uma barraquinha na praia. O que ela vendia? Vendia caldo de cana, milho verde, água de coco, refrigerante, pastel. E quando a senhora era criança, vinha na praia visitar? Quando era criança, só vinha assim com meu pai. Quando ele vinha para casa, volta e meia, eu vinha, né? Quando era criança. Vocês tinham medo de entrar no mar? Não sei, porque não tinha o costume, né? De entrar. E os veranistas já vinham? Quando a senhora era criança, a senhora lembra? Já vinham, mas bem pouco assim. Mas já tinha, sim. Era pouco, né? Era bem pouco, de Blumenau, de Joinville, de Jaraguá do Sul, Curitiba. Já tinha. Tá bom. Foi ótimo conversar com a senhora. Tem mais alguma questão? Alguma coisa? Tá ótimo. Foi muito bom. Acho que a gente passeou por tudo, né? Festa, casamento, óbitos. Né? Nascimento, casamento e morte. Isso, fizemos todo o ciclo. A mãe chegou a fazer registro de nascimento, depois essa pessoa cresceu, a mãe fez o registro de casamento dessa pessoa, depois morreu ainda. Nascimento, morreu. Depois registro de filho. Então a senhora fez de uma única pessoa o nascimento. Conta pra gente. Conta a senhora. Fiz o casamento registro de nascimento. Fez o registro de nascimento, casou, abençoado. Depois o filho. Depois ainda morreu. Entendi. Então, assim, a senhora registrou quando nasceu essa pessoa. Isso. Fiz o casamento e o óbito. E fez o óbito da pessoa. Isso. Que eu trabalhei 47 anos no cartório. Entendi. Então, e aconteceu isso várias vezes? Ou só uma vez? Não, várias vezes. Várias vezes, de fazer o nascimento, o casamento e o óbito. É uma vida, né, dona Terezinha? Uma vida. Obrigada, tá? Pela conversa aqui. E vamos querer a receita depois da rosca de polvilho. Obrigada. Nada.